Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje mais uma segunda-feira aqui no canal, para a glória de Deus, nosso momento devocional. Então, não menos importante, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e compartilhe esse devocional com outras pessoas que ainda não têm essa prática de fazer aí o seu devocional, que elas possam conhecer e que o Espírito Santo possa gerar esse desejo de estar fazendo ter esse hábito, né, de ter essa vida devocional com o Senhor. Então, não menos importante, já vamos aqui para o nosso devocional, que o tema de hoje é sabedoria para viver. Sabedoria para viver, que se encontra no livro de Tiago, nosso texto base, capítulo 1, do 9 ao 12. Esse aqui é um pouquinho mais curtinho, então vamos lá. Tiago, capítulo 1, do 9 ao 12, e diz assim: Mas gloria-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva se seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece, e assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E a exposição no texto, ela vai dizer assim: o texto de Tiago é uma orientação preciosa sobre a conduta de vida sábia que precisamos ter em relação ao nosso próximo e ao nosso coração. Então, nós precisamos sim, né? Ele deixa bem claro aqui, até bem simplificado. Nós precisamos ter sabedoria para saber tratar o nosso irmão, para saber falar com o nosso irmão, para saber ajudar o nosso irmão. Mas também nós temos que ser sábios e sábia em guardar o nosso coração, porque é daqui que provém todas as coisas. Aquilo que você mais se alimenta, a Bíblia vai falar que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, do que o seu coração está cheio? Será que o seu coração não está cheio de Netflix? Futebol? Sei lá, videogame? Você jovem que está me vendo, me assistindo? As promiscuidade que a internet hoje é tão... Com um clique você tem acesso aí a tantos vídeos e tantos canais de pornografia. O que o seu coração está cheio? Será que também o seu coração não está cheio da obra? E você se esquece do mais importante, que a sabedoria que Deus te dá. Eu até falo que conhecimento você busca, mas a sabedoria é só Deus quem te dá. E tem muitas pessoas que têm sabedoria porque pediu, buscou isso diante do Senhor e hoje usa essa sabedoria para o seu bel prazer. Para ganhar likes, para ganhar seguidores, para ganhar cadeiras cativas, para estar em lugares em posição. E se esquece que essa sabedoria quem deu foi Deus. Mas olha só, precisamos guardar o nosso coração e ajudar o nosso próximo com a sabedoria que Deus nos deu. Se tivermos como ajudar e assim não fazemos, nós estamos em pecado. A Bíblia fala, né? Se você tem como ajudar o seu próximo, o seu irmão, e você não ajuda e pede para ele voltar amanhã, tendo como ajudar hoje, você está em pecado. Então, se você tem, ajude. E olha só, e viver uma vida reta diante de Deus não nos isenta de provações e tentações, mas se permanecermos firmes, herdaremos a coroa da vida. Tudo é uma questão de escolha do que queremos viver. Nós queremos ver uma vida sábia, uma vida como os ímpios levam. Nós queremos ver uma vida reta, uma vida totalmente desviada dos princípios da palavra. Nós queremos ver uma vida reta, mas há tantas coisas no nosso coração que nós não queremos deixar. Então, o que você quer viver? Você quer herdar a vida eterna? Você quer herdar a sua coroa? Você quer estar ao lado de Jesus? Você precisa andar uma vida reta. Você precisa ter essa vida reta. Laís, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas tudo começa do princípio de você querer e desejar isso no seu coração.
é aos poucos. A Bíblia fala que nós precisamos caminhar de glória em glória e vitória em vitória. Nisso é aos poucos, é contínuo, é um degrau por vez. Então não adianta você querer estar ao 100%, querer já estar no palácio, porque a sua queda pode ser mortal. Então, como eu sempre falo, o básico, nós não vamos pecar no básico. No básico, pelo menos o básico, nós vamos cumprir o básico. Laís, mas talvez eu não tenha dinheiro para poder ajudar o meu próximo, mas você tem 2 ouvidos para poder ouvir o teu próximo. Se você carrega a presença de Jesus, você tem o que dar para essa pessoa. Mas não despeça essa pessoa de mãos vazias. O Senhor, Ele nunca despediu. Jesus, Ele ouviu, o coração dele se encheu tanto de compaixão que os discípulos vão falar, ai, despede essa multidão, amanhã eles voltam. Só que Jesus viu que aquela multidão já estava ali com ele há horas. Há horas. E ele falou, não posso despedir essa multidão sem comer nada. E ele falou, mas nós não temos nada. E olha só, aqui fica até algo que eu vou pontuar aqui para vocês. Quando nós vamos fazer missões ou evangelismo, com moradores de rua, principalmente com moradores de rua aqui, tá? Você não pode só chegar lá e levar a palavra, não. Primeiro você supre a necessidade daquela pessoa. Você vai suprir o quê? A fome daquela pessoa. Você vai levar um cobertor, se você tiver, enfim, um travesseiro, alguma coisa. Primeiro você supre o corpo, porque eles estão famintos. Não adianta você querer dizer e chegar lá que Jesus é bom, que Jesus pode mudar, transformar vidas, e você não tem nada para oferecer para eles. Vão falar, mas que Jesus é esse que é tão bom? E eu tô morrendo de fome, meus filhos estão morrendo de fome e não tem nada. Que Jesus é esse? Então, primeiro você sacia a fome dessas pessoas. É claro e bem certo que tem pessoas que estão ali por opções, elas querem estar ali. Mas eu não é nesse âmbito que eu quero entrar aqui com vocês. Então, supra a primeira necessidade dessa pessoa e depois você apresenta o evangelho para essa pessoa. Mas, além de muitos falarem que não tem nada, já querem apresentar Jesus. E não é assim. Primeiro você sacia a fome, supra a necessidade daquela pessoa, depois você fala de Jesus. Então, tenha sabedoria para com o teu próximo, nas suas palavras, nas suas atitudes, no seu comportamento, na sua postura. Seja sábio. Assim como você também precisa ter sabedoria para poder guardar o teu coração, para não pecar em primeiro lugar, antes de mais nada, não pecar contra Deus e depois contra os homens. Porque os homens estão vendo as suas atitudes, a tua postura, é o testemunho vivo. Talvez muitas pessoas serão alcançadas através da sua vida, não pelas suas palavras, mas pelo seu estilo de vida, pela vida que eles veem em você. E você muitas vezes vai estar em lugares no qual você não vai conseguir pregar Jesus, mas as suas atitudes, a sua postura vai pregar Jesus. E por causa você não precisou falar, mas só pelo seu testemunho de vida, as pessoas vão querer aceitar, vão querer o Jesus que você serve. E olha só a discussão. Quando somos provados, temos a oportunidade de demonstrar nosso amor por Deus e pelo próximo. Sabedoria é entender que todas as nossas competências e condições de vida reverberam para a glória de Deus. Isso elimina de dentro de nós, toda indisposição e vaidade da vida. Olha só. Se tem uma estação que ficamos mais sensíveis e dispostos no se doar ao próximo e se compadecer, ter misericórdia quando passamos pelas aflições, quando passamos por alguma dificuldade, quando somos provados. Mas nós temos que ter uma vida sábia. Não vamos esperar passar pela prova para demonstrar a compaixão com o nosso próximo. E nós podemos demonstrar o amor de Deus sempre, em todas as ocasiões. Seja no sofrimento, numa perseguição, numa calúnia. Eu não sei quais são as provações que você está passando, mas você consegue demonstrar o amor de Deus. É nesses momentos que nós ficamos mais sensíveis. Já reparou?
nós ficamos mais sensíveis, nós nos compadecemos mais em sentir a dor do outro, quando talvez o teu próximo, ou uma pessoa que está perto de você, está passando pela mesma dificuldade talvez que você esteja passando, ou por alguma outra situação. Você esquece de si mesmo para poder ajudar o próximo, se compadece, nem que seja para ouvir uma oração, um abraço, assim, tudo vai dar certo. Essa estação vai passar em nome de Jesus. Ou nós vamos focar no nosso problema, ou, entendemos que ele, ou nós vamos entender que ele, ou nós vamos focar no problema, ou nós vamos entender que o testemunho que está sendo gerado através das nossas vidas, isso que você está passando, é para abençoar vidas. Então não espere tempos bons, faça agora. Talvez você não esteja vivendo um tempo bom, faça agora. Você tem a oportunidade de fazer agora, de demonstrar o amor de Jesus através dessa situação que você esteja passando. E a Bíblia vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Nós somos chamados para um propósito. Nosso não, mas de Jesus. E aquele que ele chama, ele se responsabiliza em cuidar e guardar e zelar. Não somos isentos de passar por absolutamente nada. Mas em todos os momentos, o Senhor, ele promete estar conosco. Então você tem a oportunidade hoje de demonstrar o amor de Deus através da sua situação, através de uma dificuldade, através disso que você está passando. Laís, mas tá tudo bem. Então, se está tudo bem, demonstre Jesus também no que está tudo bem. Mas jamais deixe de falar para as pessoas daquilo que você passou para chegar aonde você está no tudo bem. Porque evangelho não são um mar de rosas, tem espinho. Eu sempre falo isso, que a rosa, para ela poder ser bela e para ela poder ter o seu perfume, ela só bela por causa dos espinhos. Ela só é bela e só tem o seu perfume por causa dos espinhos. E pelo nome de Jesus, é necessário que nós venhamos passar por muitas e muitas aflições, dificuldades. É pelo nome dele. E é pelo nome dele que nós vamos carregar as marcas de Cristo. É fácil? Não é fácil. Eu também não acho fácil. Mas se há um aprendizado nisso, é para que nós estejamos mais sensíveis, mais perto de Jesus, e que a gente possa ajudar as pessoas. E a gente não fique pessoas mesquinhas. Sabe aquele crente intocável que não toca em mim? Não, não é isso. O evangelho não é para isso. Então você não passa pelas coisas que você passa para não alcançar vidas. Antes de Jesus fazer nos demais, ele vai fazer primeiro em você, para depois que através de você ele possa alcançar outras vidas também. O nome do Senhor, ele vai ser glorificado. E o objetivo, eu nem marquei aqui porque ele está muito esclarecedor. Ele fala assim, o de condição humilde deve se gloriar pelo que tem permanente no céu. O rico pelo que não tem permanente na terra. O de condição humilde deve se gloriar em sua condição. O rico em sua insignificância. E é uma das coisas que a gente mais vê, que pessoas de posses que têm dinheiro, elas se gloriam por aquilo que elas têm. Tem pessoas que carregam, o seu dinheiro, a sua fama, o seu status como se aquilo fosse tudo. Mas muitos deitam a cabeça no travesseiro e não têm paz. E falta algo para poder preencher. E também já vi muitas pessoas que não têm toda essa riqueza, mas também não têm paz, porque está procurando as riquezas, querem ficar milionário. Eu vou te ensinar como você ganhar o seu primeiro, milhão, acrescentar mais um dígito, mais um zero. Mas estão sem paz. Colocam a cabeça nos seus travesseiros e não têm paz. Falta algo. E aí fica naquela coisa avassaladora, de comprar, de ter, porque tem que ter, só se esqueceram de ser. Na busca desenfreada por ter, e usa a sabedoria de modo errado, pisam nas pessoas, humilham as pessoas,
se desfaz das pessoas e não tem paz. E não tem paz. E não tem paz. É errado você ter as coisas? Não é errado. Mas desde que isso não seja dono e rei do teu coração. E olha o que o contexto vai dizer. Tiago aplica o princípio da sabedoria nas provas em duas circunstâncias específicas. Cristãos de condição humilde e cristãos ricos. Dinheiro e status eram problemas reais entre aqueles irmãos. Hoje, muitos de nós, por falta de sabedoria, deixamos essa condição gerar segregação de acepção de pessoas. Esquecemos da graça divina que nos acompanha e deixamos nosso coração se corromper pelo lado da ganância e comparação. O problema não é a riqueza, lembra que eu acabei de falar aqui? Não é a riqueza o problema não é a riqueza e o sucesso. Em si, essas coisas não são um mal. O próprio Deus deu a Salomão tanto a riqueza como a sabedoria. Tudo depende de como a riqueza, o sucesso e o poder são adquiridos. Como tudo isso é usado e qual o lugar que ocupam no coração de quem possui. Vai dizer assim, ó, a motivação do coração. Eu vou ler aqui para vocês. Se vocês puderem abrir aí comigo, abram aí em Romanos capítulo 8, versículo 27. Romanos capítulo 8, versículo 27. E vai dizer aqui: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E aí, vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Tem até um ditado que diz, né? Você quer conhecer alguém, dê-lhe poder a essa pessoa. Ah, Laís, mas tá falando de poder, talvez de cargo. Mas aumenta o cargo dessa pessoa. E aqui eu tô dizendo não somente, tá? Financeiramente, dentro de uma empresa, mas dentro de um ministério. Você quer conhecer uma pessoa, dê-lhe poder a ela. Se o poder independente, ministerial, eclesial ou profissional, aí secular, no mundo secular, se essa pessoa virar a cabeça, você sabe aonde o coração dela sempre esteve. E você sabe que é uma pessoa propensa a fazer de tudo para tentar destruir a outra, para tentar chegar aonde ele quer. O problema não está em você ter riquezas, em ter coisas. Isso não é errado. Não é errado. Tá certo de você querer conquistar, ter as melhores coisas para você. Isso não é errado. O errado é você colocar essas coisas no lugar de Deus. É você colocar essas coisas como o rei do teu coração. Então, não é o dinheiro que tem que te dominar, mas é você que domina ele. Você vai dar um lugar que o dinheiro deve estar na sua vida. Você tem que colocar ele na condição, falar, você é aqui. Até uma vez eu ouvi um pastor falar assim, o dinheiro tem que estar debaixo dos teus pés. É você que governa ele. E não ele tem que estar no teu coração para que ele governe o teu coração. Por isso que o nosso coração, a Bíblia Jesus sempre foi falar para que nós, devemos guardar o nosso coração. Porque é daqui que provém todas as coisas. Intenções, desejos. Às vezes, muitas das vezes a gente pensa aqui, maquina aqui e desce para o coração, porque nós já estamos desejando. Então, aquilo que você muitas das vezes almeja, aquilo que você anseia de uma forma errada, e a própria Bíblia vai dizer, que a gente viu aqui em Romanos capítulo 8, versículo 27, que Deus, ele sonda as intenções do coração, ele sabe. Então não adianta você falar assim, o dinheiro não me domina. Você pode estar dizendo isso da boca para fora, mas o Senhor que conhece todas as coisas, que te conhece, ele sabe aquilo que está te dominando, aquilo que está possuindo você, aquilo que está reinando no seu coração.
E como Paulo mesmo, aqui aliás em Timóteo, vai dizer que muitos se perderam e se desviaram da fé, porque o dinheiro reinou no coração. E aqui nós podemos falar e abrir aqui para outras coisas. O que é que tem reinado no lugar de Jesus na sua vida? E presta atenção, tudo aquilo que reina no lugar de Jesus, ele tira e ele arranca. Então, aqui para você talvez pode falar, Laís, mas não, o dinheiro para mim não é um rei no meu coração. Mas talvez possa ser um cargo, possa ser uma posição dentro da sua empresa, aquilo que você tem, posses. Ou talvez, sei lá, sua casa, um celular, que hoje um celular ele é um vício. Se você não souber usar pro bem, você mata pessoas. E quantas pessoas não estão morrendo por causa de fake news? Pessoas estão stalkeando aí umas outras, perseguindo umas outras. E aí fica aqui a pergunta, pra que você tem rede social? Pra ficar curiando e vendo a vida dos outros? Ah, mas a rede social é pra isso. Tá, eu sei. Quem não quer ter rede social, quem não quer que sua vida seja ali exposta, eu sei que também não vai postar. Enfim, como eu sempre falo aqui, o que eu coloco lá na rede social, que eu diminuí assim muito, eu cortei assim demais, muitas coisas. Me privando de muitas coisas mesmo. É 1% daquilo ali que vocês veem. Os outros 99%, eu vivo aqui atrás das câmeras, bastidores. Só que, qual a sua intenção? Talvez de ver algo e não ter maturidade para ver e ter que ali xingar e denegrir. Para que isso? Para que isso? Para que ficar debatendo com coisas que não vale a pena? O próprio Jesus disse, não entre em debates. Não entre, porque ele já sabia no que ia dar. Irmãos iam virar a cara um pro outro, pessoas iam brigar. Quantas coisas não iam acontecer? As pessoas têm divergências de pensamento e tudo bem. Desde que não fuja da palavra, cada um vai pensar dentro da sua vertente, dentro daquilo que acha que é certo. Nós podemos até achar, mas se sair dos princípios da palavra está errado. E a palavra não muda. A palavra ela não muda, ela continua e vai permanecer. Nós mudamos, nossos pensamentos mudam. Agora, para que querer negligenciar, acabar com outras pessoas? Até então você não sabe a pessoa que vai ler como ela está naquele momento. Então, para que você quer tanto sabedoria? E aqui o nosso tema de hoje é sabedoria para viver. Mas é para viver de modo sadio e não de modo maligno, para acabar com as vidas, para até mesmo se acabar, porque você acabando com outro, você também se acaba. Você também se destrói quando você destrói o outro, porque você é uma colheita. Você quer mudar a sua colheita? Mude o seu plantio. Mude o seu plantio. Ah, eu não tô colhendo coisas boas. Você já olhou o seu plantio, aquilo que você está plantando? Sabedoria para viver. Para que você lê a palavra para dizer que é mais esperto do que os outros, do qual não sabem? Tá errado, o Senhor, Ele vê as intenções, as motivações do seu coração. Então, use a sabedoria para o bem, para fazer bem às pessoas, para poder ajudar as pessoas e até mesmo para se conhecer e poder mudar e ser uma pessoa melhor todos os dias. Se você usa a sua sabedoria para se engrandecer, você já está errado. Você já está totalmente errado. Eu sei que muitos fazem isso. E aí roubam o lugar de Deus e estão roubando a glória de Deus. E um dia, o Senhor Ele vai tomar. Porque a glória é dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. A glória é somente dele. Você é servo, você é apenas mordomo do reino. E como mordomo você diz, sim, Senhor, eis-me aqui.
E não, Senhor, faça isso aqui. Você não é Senhor da sua vida. Eu sei que muitos têm apenas Jesus como seu Salvador. Ele me salvou e pronto, acabou. Ele me salvou, mas eu não quero Ele como Senhor da minha vida. Porque a partir do momento que Ele é Senhor, eu preciso fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Então, só tem Jesus como seu Salvador. E aí usam a sabedoria para o seu bel prazer, para aquilo que acha que é certo. Porque se chamar Jesus de Senhor, aí tudo muda, tudo muda. Você se submete aos processos, você submete à vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita. Então, tenha sabedoria para viver, para ajudar o teu próximo. Tenha sabedoria em guardar o teu coração, do qual procede todas as fontes, vem do seu coração. Uma vez eu até falei que eu fico impressionada em como homens, sabe quando eu falo que homens é homens e mulheres, tá? Tem a perspicácia de, assim como tem usar as coisas para o bem, tem uma tendência a maquinar coisas para o mal. E não é do dia para a noite. Aquilo começou com uma semente, com uma porta. Eu quero ser grande, eu almejo isso. Ou, né, como dizem, inveja santa, que isso não tem, que isso é maligno, não existe inveja santa, tá? Nós precisamos rever os nossos conceitos. Se nós precisamos ter sabedoria para viver, então repense. Como é que está a sua vida diante do Senhor? Para que você pediu sabedoria? Veja, Salomão é um testemunho claro. Ele pediu sabedoria para o Senhor. Deus deu muitas riquezas para ele, deu. Deus deu mulheres para ele, não. Aquilo ele que adquiriu. Aquilo ele que possuiu. Fazendo alianças erradas não quer dizer que a sabedoria que ele usou foi para fazer alianças erradas. E ele teve tanta sabedoria que ele só conseguiu enxergar isso no final da vida dele, do qual ele viu que tudo ali não passou de vaidade. Tudo aquilo não passou de vaidade, aquilo que ele tinha. E eu falo mais uma vez, não espere chegar ao final da sua vida para entender que, para você usar a sabedoria e até mesmo dizer, eu poderia ter agido com mais sabedoria, deveria ter sido mais sábio ou mais sábia. Você pode ser agora, revendo a sua trajetória, revendo o seu caminho, para poder agradar ao Senhor e para poder usar aquilo que Deus te deu em prol do reino e para poder ajudar as pessoas. E ajudar as pessoas não precisa tirar fotos. Você não precisa ter likes de pessoas. A sua sabedoria, ela vai... as pessoas vão ver que você é uma pessoa sábia, não somente pelas suas palavras, mas pelas suas atitudes. Porque um sábio, ele pode falar e não viver aquilo que ele está falando e proferindo. Então isso já não é sábio, é um hipócrita. Há uma grande diferença de um para o outro. E o contexto, aliás, a conclusão, ela vai dizer assim. O texto fala que Deus prova. Quando Deus nos prova, é para o nosso bem, pois quando somos provados, desenvolvemos a paciência triunfadora e somos aprovados e galardoados por Deus. O Senhor sabe como está o nosso coração em relação à riqueza, status social e o trato com o nosso próximo. Essas provas são o zelo de Deus trazendo à tona o que está dentro de nós. Sendo assim, somos bem-aventurados por esse amor que nos exorta, santifica e alinha o nosso coração. A Bíblia vai dizer que a exortação de início, ela não parece ter muito... não parece ser muito boa na hora. Mas depois nós vamos entender o porquê que nós tínhamos que, até então, aquele momento,
ali estar sendo repreendidos pelo Senhor, corrigidos pelo Senhor. Porque o Senhor, ele só corrige a um filho do qual ele ama. E olha só, Hebreus capítulo 12, versículo 11, diz assim, ó. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E Hebreus 12, capítulo 12, versículo 6 diz assim, ó. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então, se você é filho, se você tem Jesus como o seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, você já não é mais órfão. Jesus te adotou. Ele filiou você à adoção de filho. E você como um filho, filhos, para quem é pai, mãe, talvez vai estar me vendo, quando um filho erra, seus pais, eles corrigem. Ou quando eles querem fazer algo, eu já ouvi, eu falo que pai e mãe é o que a gente mais ouve não, né? Toda hora a gente tá ouvindo não, né? Posso fazer isso? Não. É tudo não. Fala, meu Deus, não existe um sim nesse vocabulário. Mas isso é cuidado dos pais, é cuidar dos pais com os seus filhos. Eles sabem o que é bom e o que não é. Mas agora imagine para Deus que tem um plano aberto e sabe as intenções do nosso coração, o nosso pensar. Sabe aquilo que nós estamos desejando, mas o fim é morte. Mas o fim não vai dar num resultado bom, num fruto bom. E aí muitas vezes Deus fala não, ou Deus te corrige por algo que você cometeu, algo que você fez. E aí Deus vai te corrigir. E é errado a correção? Não é errado. Todos nós precisamos ser repreendidos, corrigidos pelo Senhor. Se nós queremos chegar à idade de varão perfeito, nós precisamos sim ter a correção do Pai. Precisamos ter a correção do Senhor. Para que a gente possa crescer e a cada dia mais ser parecidos com o Senhor. Então, aquilo que nós achamos que o Senhor não quer o nosso bem, muito pelo contrário, Ele quer, por isso que Ele nos corrige. Se não houvesse amor em Deus, Ele jamais teria enviado Jesus. E você quer ver quem realmente te ama e te valoriza, é a pessoa que ela vai te repreender, vai falar, não é por esse caminho que você tem que ir, é por esse, não é assim que você tem que fazer, assim. Agora, essa pessoa não te ama, ela, olha, tá pouco se lixando pra você. Ela não vai te aconselhar, não vai te falar nada. Eu lembro que tinha amizade com uma irmã e ela sempre vinha me perguntar alguma coisa de relacionamento e todos quase que ela veio me perguntar, eu falei, não é pra você. E ela falou, nossa, você sempre fala que não é, até parece que eu que sou errada, mas quem tá dentro da circunstância não consegue ver tão nítido e tão claro que aquilo ali não tava fazendo bem pra ela. E ali já estava gerando uma dependência emocional e ela não conseguia ver, porque ela já estava cega, porque já tinha havido ali uma defraudação e uma expectativa do qual ela gerou, do qual ela não iria ser suprida. E aquilo ali era várias mentiras e mentiras estavam sendo contadas para ela e ela não conseguia enxergar. E quem está de fora geralmente consegue ter essa visão e não precisa de sabedoria para poder enxergar algo. E aí, enfim, ela parava de falar comigo e depois ela vinha e falava, ai, você tinha razão. Aconteceu isso. E aí ficava frustrada, magoada, achava que Deus não tem nada para ela. Mas eu tentei alertar, mas a pessoa não deu ouvido. Até dizem, né, se conselho fosse bom, não se vendia, se dava, alguma coisa assim. E nós precisamos ficar atentos, se a gente vai buscar conselhos com um homem, uma mulher de Deus mesmo, que tem temor a Deus, ele vai saber te orientar na palavra de Deus. Ele vai saber te orientar
aos olhos nu pela palavra de Deus. Então dê atenção, dê ouvido. Porque é melhor você dar ouvido e fazer o certo do que você ter que ser repreendido pelo Senhor. E talvez o processo de cura seja não lento, mas um pouquinho talvez demorado, vamos dizer assim, até que você aprenda. Então a correção, ela não é para nos ferir, não é para nos matar. Mas a correção do Senhor é para nos alinhar com o propósito dele, é para nos alinhar com o coração dele. E olha só, sinta-se alegre porque Deus, ele só repreende a um filho que ele ama. Jesus prefere te repreender do que te perder. Jesus prefere te repreender do que te perder. Sim, ele prefere te ferir do que perder você. Se é para te perder, então ele prefere te ferir. E Deus muitas das vezes vai frustrar os nossos planos. Porque quando ele frustra os nossos planos, então, eu não sei você, mas os meus planos muitos já foram frustrados. E aí eu percebi aonde que é que meu coração estava. Estava em lugares, em coisas e não em Jesus. E aí é como um GPS, vamos refazer a rota? Nós precisamos refazer a rota e alinhar o nosso coração, alinhar o propósito, alinhar a nossa caminhada com o caminhar do Senhor. Alinhar o nosso coração com o do Senhor. E aí quando você alinha, você percebe quanto tempo gastou desejando coisas que não era da parte de Jesus. Então sonhos nós temos, eu também tenho sonhos. Mas será que eles estão em concordância com os propósitos de Deus? Será que o seu sonho não é só pro teu bel prazer? Ah, Laís, mas eu tenho um sonho. Eu sei que Deus realiza sonhos. Sim, eu também sei disso, que ele realiza sonho. E eu sei que sonhos que ele realiza nunca vai ser somente para você. Sempre vai ser para alcançar alguma outra pessoa que talvez esteja desesperançosa, sem esperança. E aí ver algo se cumprir na sua vida, passa a ter esperança porque vê verdadeiramente que Deus é Deus, ele não somente realiza sonho, mas ele cuida dos mínimos detalhes, mas tudo no tempo dele, na hora dele. E olha só, a aplicação do estudo. Cada um deve olhar para a sua vida na perspectiva da eternidade. Tiago oferece uma comparação, o rico é como a flor. Ele é extremamente frágil. Ele tira uma conclusão. Assim murchará também. Tiago mostra, assim, a instabilidade da riqueza e do poder. Quando somos provados, precisamos ficar atentos àquilo que importa mais, independente da condição em que estamos. Precisamos ter os olhos fitos no Senhor e no seu reino, independente a despeito daquilo que a gente passa por dificuldades, ou talvez uma crise financeira, ou é saúde, ou uma porta fechada, eu não sei. Nós não podemos focar os nossos olhos nessas coisas. Nós precisamos focar os nossos olhos em Jesus. E eu sei que muitas das vezes é difícil. Eu sei que muitas das vezes o cenário, ele grita. Ele faz com que você olhe realmente para o cenário e fala, realmente não tem mais jeito. Até mesmo porque nós temos que também tomar cuidado com aquilo que nós declaramos, aquilo que nós proferimos. Porque aquilo que nós declaramos, quem é que tem pegado as suas palavras? É Satanás ou é Jesus? Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós declaramos no momento de pressão, no momento do qual nós estamos sendo provados e não tentados, porque Deus não tenta ninguém. Mas ele prova um filho a quem ama para saber o que está realmente dentro do coração do seu filho. Saber se realmente está dentro do coração dele é ele, é Jesus ou são as coisas? Porque tem pessoas que perdem tudo e parece que se acaba também. Ou passa por alguma situação, e não tô falando que é errado a gente ficar triste, chateado, eu também fico às vezes. Eu fico. E eu pergunto, pra que Jesus isso? Nós somos seres humanos, nós sentimos dor, frio, fome. Só que aonde que realmente está o nosso coração? Sabendo, e a despeito, se a gente for olhar, se você começar a olhar para a sua vida, tudo aquilo que você passou e onde você está, a cada nível que o Senhor ele vai nos levando de glória, de vitórias, ele também vai nos levando a um nível de provação um pouco maior.
mas que a gente possa olhar a única oportunidade que nós temos de olhar para trás é para saber de tudo aquilo que Deus fez. Ele fez no passado, Ele vai fazer hoje, Ele vai fazer amanhã também. Então, se é para olhar para trás, que seja apenas nesse propósito, para ver de quantas coisas o Senhor nos livrou. Ele ainda vai nos livrar e vai nos abençoar, em nome de Jesus. Que o Senhor, Ele venha guardar os nossos olhos nele. Uma vez Deus me deu um sonho, do qual eu estava numa plataforma de um almoço. E essa mesa, ela balançava muito, mas muito, e vinha uns ventos muito fortes. E as pessoas começavam a cair por olhar para o vento. E ali eu ficava muito temerosa, eu sentia muito medo, porque eu olhava para o vento. E aí tinha um rapaz do meu lado e eu não via o rosto dele. Mas era um rapaz na mesma hora, mas em outra hora não era. Era uma pessoa muito grande, era um homem muito grande, eu não vi o seu rosto. Mas quando eu olhava, eu sentia muita paz ali, eu sei que era Jesus. E ele falava assim: olha pra mim, olha pra mim. Laís, foque os seus olhos em mim. E quando eu focava meus olhos nele, eu não via mais as tempestades, a mesa que estava quase para virar, pessoas que estavam caindo por olhar o vento. E eu acordei com aquela sensação assim de paz. E não passou passou coisa de uns 2 meses. Veio sim um vento. E aí eu lembrei do sonho. Eu falei, não, eu posso descansar. Porque o Senhor falou para mim manter meus olhos nele. Então, quando nós mantemos os nossos olhos nele, nosso coração, óbvio que ele vai ser provado em meio às tempestades. Mas quando nós mantemos os olhos no Senhor, a gente não se apavora. A gente pode ficar triste? Claro que a gente fica. Mas se apavorar, não. Ficar desesperado, não. A gente apenas descansa nele. Saber que a tempestade, com uma palavra, assim como Jesus estava dormindo no barco e os discípulos ficaram apavorados com aquela tempestade, com uma palavra, o mar se acalmou, o vento se aquietou. Com uma palavra dele. Então, com uma palavra do Senhor, ele pode mudar toda a sua situação. Toda. Se ele quiser hoje, ele muda. Se não, ele não muda, porque ele é Deus. Então, que nós venhamos ter sabedoria no nosso viver. E ter sabedoria para viver é não tirar os olhos de Jesus. Que quando a gente não tira, nós vamos saber viver uma vida em sabedoria. A despeito do que nós estamos passando, nós vamos conseguir ajudar o nosso próximo. Declarar o amor de Jesus, declarar o que Jesus é. E mais do que isso, nós não vamos desagradar o coração de Jesus. Então, fica aqui a aplicação diária desse devocional. E diz assim a primeira pergunta: como anda seu coração em momentos de provação? Faça um exame. Como que está aí o seu coração em momentos de provações? Segunda pergunta: sua vida prática de fé te influencia a viver olhando para o alto e não somente para as condições aqui da terra? O salmista vai dizer, né? Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O salmista está fazendo uma pergunta para ele mesmo. E no verso 2 ele já fala: o meu socorro, ele responde para si mesmo. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então ele entendeu que ele olhou para o alto e se perguntou: quem é que vai poder me ajudar? Aí ele se lembra no versículo 2, mas talvez passou um bom tempo, talvez, sei lá, até anos, não sei, para ele entender que o socorro dele e a ajuda que ele precisa, ela vai vir do Senhor, não vai vir de mais ninguém, vai vir do Senhor. Terceiro, você se compara às pessoas ao seu redor devido às condições de vidas diferentes? Por quê? Aqui está algo para mim que é gritante, que muitas pessoas fazem, né? Rede social é uma vitrine, as pessoas postam só o lado bom. Ninguém posta ali o dia mal, vai postar depois que vai testemunhar.
mas no momento não posta. Mas já viu que no momento de alegria, de felicidade, de viagens, posta? E eu tenho aprendido muitas coisas andando, né, com o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre fala pra mim, aproveita o seu momento. Você quer colocar, primeiro você aproveita o seu momento. Aproveita. Porque a partir do momento que você pega seu celular para poder gravar algo ou tirar foto de algo, para poder compartilhar, você já deixou de aproveitar aquilo que eu estou proporcionando para que você vivesse. Então agora eu vivo primeiro. Aí depois pode passar alguns dias e eu posto aquilo, para quem vê parece ser novo, mas não é mais novo, porque eu soube aproveitar aquilo que estava sendo feito ali. Algumas coisas eu posto, outras, a maioria delas não, fica ali guardadinho. Mas a grande questão é que muitas pessoas entram nessa comparação. E entrar nesse nível de comparação é se sujeitar a uma das coisas que o diabo mais quer que você faça. Você se compare e é como se você estivesse dizendo para o Senhor errou quando o Senhor me fez. O Senhor errou nas condições do qual o Senhor me deu, do qual eu estou passando. Outras pessoas estão vivendo melhor do que eu e olha a minha condição. Então isso é um perigo. Então, se você tem que guardar algo, guarde os seus olhos. Se você está vendo algo que não te edifica nas redes sociais, eu sempre falei aqui pra vocês, corta. Corta, tira, deleta, exclui, bloqueia, faça alguma coisa. Mas não se permita cair a um nível de comparação, porque isso é destruidor para tua alma e para tua fé. Porque uma árvore ela tá frondosa e a outra ainda não tá frondosa ainda. Já pensou se as árvores tivessem que ficar brigando e se comparando, que uma tá dando fruto e a outra não tá dando fruto? Cada um tem a sua estação. Então saiba respeitar. Mas se você quer se policiar, talvez por momentos de provações, faça isso, deleta. Ah, mas as pessoas vão achar ruim. Não importa se elas vão achar ruim, deixa elas acharem ruim. O que você não pode é perder a sua fé por causa daquilo que você está vendo. Então, siga pessoas do qual te influenciam a você buscar mais a Jesus. Eu confesso, eu sigo bastante pessoas. Você acha que são todas as pessoas que eu olho, que eu fico lá vendo? Não. Porque vai me fazer mal? Não, porque eu aprendi muitas coisas. Porque eu também já caí nessa do comparativo. Porque tá lá e eu tô aqui, eu já caí nisso. Então, não é nem me policiar hoje em dia. Hoje eu tenho realmente pessoas que vale a pena seguir. E se não vale a pena por algum motivo, ou se o Senhor ele quer que eu tire, quer que eu exclua, quer que eu delete, assim eu vou fazer. Simples. E encerrar um ciclo. Você encerra um ciclo de algum lugar, você também encerra aquele ciclo com aquelas pessoas. Como que você quer viver coisas novas se você não deixa as que já passou? Deus tem conexões novas, lugares novos para você. Só que ciclos precisam ser fechados. E entender que aquele tempo que você viveu ali, se as pessoas não souberam aproveitar, o problema é delas. Quem perdeu foi elas e não foi você. Mas enquanto você estava ali, você soube muito bem aproveitar para poder viver o próximo passo. E aí esse ciclo se fecha para abrir outro, para que você possa ali viver. Então você não precisa ficar se comparando. Você só precisa saber viver daquilo que Deus tem provido, daquilo que Deus tem te dado, daquilo que Deus tem permitido você viver nele. Porque a partir do momento que você se compara, você deixa de viver e aproveitar e ser grato naquilo que o Senhor está te permitindo viver. Então olha só, a última pergunta. Aliás, a quarta pergunta. Consegue caminhar com fé em circunstâncias desafiadoras e crer com perseverança em Deus em toda e qualquer situação? A quinta pergunta, agora a última. Consegue discernir o que é mais importante na vida do crente diante de tudo aquilo que se vê aqui nessa terra? Tiago falou e nós comentamos aqui, né? Por mais que você viva aqui, vamos só relembrar aqui algo. Você é um forasteiro numa terra estranha. Essa terra aqui não pertence, essa terra aqui
ela não pertence a você. Existe um lugar que foi preparado para você, uma casa para você na eternidade. Você pode estar vivendo aqui, mas esse lugar aqui, essa terra, ela não pode pertencer a você. Se ela está te pertencendo, então você precisa alinhar o seu coração com Jesus, alinhar os seus passos, os seus olhos, o seu coração e saber que você é um estrangeiro em uma terra estranha. O seu passaporte não é para essa terra, o seu passaporte foi ali, ó, carimbado, Jerusalém. Não se esqueça do seu passaporte que está escrito Jerusalém. E o que é seu passaporte? A sua Bíblia? Faz tempo que eu não leio a Bíblia, então. Então tá na hora de voltar, como eu sempre falo, voltar ao início de todas as coisas, voltar à essência de todas as coisas e começar a se achar. Porque tem muitos que já perderam a sua identidade. Eu não digo nem física. A física você perde, você vai no poupa-tempo e você tira outra. Mas a identidade espiritual, essa você tem que pedir perdão, se arrepender, ir aos pés de Jesus e se permitir ser curado, liberto e se achar novamente. Você é filho, não mendigo. Você não é mais órfão. Você tem um pai. Você é filho, você é chamada de filha. Então, como filho e como filha, você precisa se encontrar novamente com o teu pai. E saber que ele preparou um lugar para você. Que você tem um lugar nele, você tem uma casa nele. Não adianta ficar encantado com as coisas desse mundo, porque se você se encantar com as coisas desse mundo, você vai ficar aqui. Ao soar da trombeta, e muitos o Senhor já tem recolhido. Mas ao soar da trombeta, quando a igreja for arrebatada, será que você vai ser arrebatado junto? Ou você vai ser daquele que vai ficar aqui e vai ter que passar pela grande tribulação, que vai ser a vida pela vida, para poder reconhecer o teu pai? Não. Como eu sempre digo, não espere a tribulação vir para querer servir ao Senhor. O seu momento é agora, a oportunidade é agora. Em nome de Jesus. E aqui nós ficamos por aqui com esse devocional. Compartilhe esse devocional, esse momento aqui devocional, todas as segundas-feiras, às 7 horas da noite, aqui no meu canal. Então compartilhe, se inscreva aqui no meu canal, ativa aí o sininho e comente, deixe seu pedido de oração. Eu vou estar orando aqui por você, sempre eu tenho visto aqui. Eu já oro por aqueles que permanecem aqui, oro por aqueles que vão chegar e aqueles que por algum motivo saiu, eu também oro também. Saber que vocês são promessas de Deus na minha vida, daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Assim, eu creio que Deus fará grandes coisas através da sua vida. Quando você compartilha uma mensagem, você está fazendo a vontade de Deus em abençoar alguém, enviar uma mensagem para alcançar, para levantar aquela pessoa. Amém? Deus te abençoe grandemente. Tenha aí uma semana abençoada para você e toda a sua família. Que Deus venha abençoar os seus planos, seus projetos. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Consagre ao Senhor todos os seus planos e eles darão certo. Mas esteja aberto para que, se ele mudar, você sabe que ele sempre tem um melhor para poder alegrar o seu coração. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Tenha aí uma semana abençoada e Deus te abençoe, em nome de Jesus.